Boa tarde a todos. É com muita alegria e sempre será. Nós estamos aqui no Rio de Graça, essa casa que nos acolhe com muito carinho, muito amor e com muito trabalho. Nós estamos aqui, Luciana Horta será a palestrante de hoje. Então, assim, a gente eleva nosso pensamento ao alto e pede a Jesus que amplie o nosso entendimento para que nós possamos absorver as palavras, os estudos que serão trazidos por nossa palestrante. E pedimos, acima de tudo, que abençoe nossa palestrante Luciana. Assim seja. Bom dia a todos. Muita alegria de estar nessa casa. E o assunto que nós vamos estudar essa manhã está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, itens 14, 16 e depois no finalzinho o item 20. E o tema é a beneficência, que é muito oportuno no momento que a gente está vivendo, né, em que todos, de uma forma ou de outra, estamos, né, carentes ou de saúde, de afeto, de consolo, de alívio, de amigos e também, diante das dificuldades econômicas que estamos passando, muitos estão carentes de apoio material. Então, a gente vai começar olhando a etimologia da palavra beneficência, porque isso vai nos ajudar a compreendermos mais profundamente o significado. Bom, a palavra vem do latim beneficens, beneficentia, que é a composição de bene, bem, mais ficens, do verbo facere, fazer. Então, beneficência quer dizer fazer o bem, né? Então, com esse significado mais claro, bem claro, né? Vamos ver o que o espírito Joana de Ângeles, nesse livro maravilhoso, Jesus Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, psicografado por Divaldo Franco. É um livro que analisa vários capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse capítulo, a beneficência, ela nos traz uma definição muito interessante. Ela diz assim: a beneficência é o movimento que parte da emoção buscando rehumanizar aquele que perdeu o contato com a sua origem espiritual, havendo desfeito o vínculo com as heranças parafísicas da sua realidade inicial. Interessante, né? Que realidade inicial é essa, gente? É uma realidade de união, né? De união com o outro, com todos os seres que constituem o nosso mundo, com o todo, com Deus, né? Então, com esse comentário do Espírito Joana, a ideia de beneficência se amplia, né? Se amplia para o universo, é uma coisa assim que cresce. Por quê? Porque através dela, né, da prática do bem, nós nos reconectamos ao todo. Então, com essa visão ampliada, vamos ver o que os espíritos nos falam no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 14, sobre o assunto. Bom, no item 14, o Espírito Carita nos fala o seguinte: existem várias formas de fazer a caridade, e muitos dentre vós
confundem com a esmola. No entanto, entre elas, caridade e esmola, há uma grande diferença. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil porque alivia os pobres, mas quase sempre é humilhante para quem dá e para quem recebe. Olha que interessante, não é humilhante só para quem recebe, é humilhante também para quem dá. Olha só, a caridade, ao contrário, une o benfeitor ao beneficiado e, além disso, ela se disfarça de muitas maneiras. Ou seja, acho que a gente pode falar que ela pode ser feita de várias maneiras, né? Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgentes uns com os outros, perdoando as suas fraquezas e tendo cuidado de não ferir o amor próprio de ninguém. Bom, então aqui ela está nos falando da caridade material e da caridade moral. A caridade material é super importante, né, gente? Saciar a fome, aliviar o frio, atender a dor física, é básico. É assim o mais direto, né? É o caminho mais curto, né? Para a gente se conectar com essa referência do Espírito Joana de reumanizar, né? A gente se reumaniza ajudando o outro. E essa necessidade imediata, né, no nosso país, no nosso planeta, é imensa, né, gente? É uma vergonha, eu acho, né? Porque parece que quanto mais a gente enriquece como sociedade, mais fome, mais pobreza a gente gera. Então eu acho que isso é um ponto para a gente pensar, refletir, ver aonde que a gente está contribuindo para isso, porque a gente não pode se eximir, todos nós de alguma forma ou de outra contribuímos para essa situação, né? E então, é uma coisa que a gente tem que olhar, né, com cuidado, essa questão de gerar essa dificuldade. A caridade moral, ou seja, a caridade da indústria, ali eu acho, gente, que eu pulei um pedaço enorme. Outra a questão que o Espírito Carita nos traz aqui, deixa a gente voltar, porque senão a gente pula uma parte que é importante, a gente faz um roteirinho para não se perder. Então, a questão que eu acho que o Espírito Carita nos traz aqui é como atender à necessidade do outro sem humilhar. Esse é um ponto muito importante. Claro que gerar trabalho digno é a melhor opção, né? Mas existem as necessidades urgentes, aquelas que não podem esperar, né? E essas a gente precisa atender com delicadeza, né? Essa é uma questão importante da gente pensar. Como chegar sem de uma forma que possa deixar o outro numa situação delicada. Com compaixão, de forma a gerar essa ligação, essa união benfeitor-beneficiado que o Espírito Carita nos fala, né? E que é tão bonita, né? Que é, gente, a empatia. É uma palavra tão em voga, né? Que nada mais é do que se colocar no lugar do outro e perceber o que o outro precisa verdadeiramente, né? Agora, a caridade moral, ou seja, a indulgência, a paciência, o perdão, o silêncio diante da fala inadequada, dos atos ofensivos, isso, gente, a gente precisa exercitar o tempo todo, né? Mesmo quando estamos sendo agredidos, desrespeitados, né? E isso não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas existem muitas formas, né, de perdoarmos, né?
através de pensamentos positivos, preces, irradiação do bem para o outro. Mesmo que a gente não consiga se aproximar, né, voltar a ter uma relação da mesma forma, a gente pode fazer essa irradiação mental desejando o bem ao outro, né? E essa é uma forma de sermos amorosos, né? Sabemos que todos somos imperfeitos. Eu acho que sem exceção no nosso estágio aqui. Portanto, com mais ou menos intensidade, erramos, agredimos, prejudicamos o outro. E fazemos isso com bastante frequência, sabe? Porque eu acho que a gente faz até sem perceber. Porque a gente está tão voltado para as nossas preocupações que a gente não percebe como que a gente se relaciona no mundo, né? Então é preciso um pouquinho de atenção. E no presente, né, a crise que estamos vivendo, parece que as nossas imperfeições, como indivíduos e como sociedade, estão vindo à tona de uma forma muito aguda, não é verdade? Falta de educação, de respeito ao outro, o egoísmo sem limite, né? Enfim, parece que esquecemos grande parte das nossas conquistas como humanidade, né? Que alcançamos muita luta, com muita dor. É só olharmos um pouquinho para trás, um pouquinho para a história. O que nos ajuda muito, né? Para que a gente não ficasse repetindo eternamente, que é o que a gente vem fazendo nesse país, então, continuamente, né? Então é uma coisa importante, porque a geração que viveu determinado problema, determinada dor, essa vivenciou e essa não esquece. Mas a seguinte, a outra, vão se distanciando. E com o nosso estudo de péssima qualidade, não tem noção. E aí começam a pensar coisas meio de uma forma repetida, vamos dizer assim, vamos resumir assim. Então a gente precisa estar sempre relembrando, estudando o que já vivemos como coletividade, para não cairmos nos mesmos erros. Eu acho que é uma coisa importante, a gente não precisa sofrer para aprender, a gente pode aprender com os erros dos outros, né? Eu acho que isso é fundamental. Bom, no momento estamos vivendo uma crise enorme, né? Todos estamos vendo, de decadência material e de decadência moral também. Que é, segundo os espíritos, um momento de transição, que eu espero que seja rápida, né? Mas, de qualquer forma, nessa turbulência emocional em que estamos, né, é preciso ter muita atenção, né? Estarmos muito ligados, termos cuidado para não perdermos os valores humanistas que já conquistamos, né? Que são fundamentais para não cairmos na barbárie, né? Que já está presente em vários pontos da nossa sociedade, do nosso país, do nosso planeta, mas a gente não pode deixar isso viralizar, né? A gente tem que conter, né? Tem que controlar, porque do jeito que está, a coisa está complicada, é uma indiferença em relação à vida assustadora, não é? Nós só vamos conseguir reverter essa tendência de desrespeito à vida nas suas várias instâncias, né? Se cada um de nós, individualmente, se comprometer a cultivar a bondade. Uma coisa aparentemente simples, não é tão simples assim, né? Bom, começando pelo nosso círculo imediato, né? E se expandindo à medida que as oportunidades forem surgindo, né? Porque à medida que a gente vai exercitando, as oportunidades vão se apresentando, né? A bondade, o amor, está presente em nós, em todos nós.
né? Mesmo o mais tosco, o mais ignóbil, tem essa potência, né? Essa semente no mais profundo de si. Todos temos. Mas, para que esse amor comece a despontar, é preciso desvelá-lo, né? Retirar todas as camadas de obscurecimento que fomos aderindo, né, ao longo do nosso processo evolutivo, criando capas duras, né, carcaças. E para que a gente consiga fazer realmente brilhar a nossa luz, como nos sugeriu Jesus, é preciso trabalhar duro, é preciso trabalhar praticando o bem incessantemente. E com isso a gente vai limpando, né? Limpando essas camadas. Começando em nós, né? Encarando as nossas imperfeições, né? Encarando as nossas necessidades, com caridade para conosco, né? E estendendo ao outro, né? Porque nós não vamos conseguir ser bons com o outro se não formos conosco. Então a gente tem que começar com a gente mesmo. E é preciso começar nas pequenas coisas, cultivando a paciência, né? Um no outro, nós, a indulgência, o perdão, o esforço em não prejudicar. A gente pensa que a gente só prejudica o outro? Não, a gente está sempre se boicotando, né? Então, prestar atenção, né? Fazer um esforço para não ser indiferente, em não causar o mal. Isso é fundamental, não causar o mal. É um esforço diário, né? De se autoeducar, trabalhando atenção aos pensamentos, aos sentimentos, aos atos, de forma que a gente não se deixe arrastar, né, por tendências individuais e coletivas maléficas, agressivas, egoístas, que no momento estão muito intensas, né, na nossa sociedade. Bom, vamos voltar então ao Evangelho, no item 15. Deixa eu ver aqui. Aqui um espírito que assina um espírito protetor se concentra em nos mostrar que não é necessário ter recursos materiais para fazer a caridade, né? E demonstra que a indulgência, quando sincera, sentida, né, generosa, tem mais valor que a doação material. Olha só. E o exercício da indulgência, o exercício de minimizar o erro do outro, mas sem ser conivente, né? A gente não pode concordar e alimentar erro, que de alguma maneira a gente está alimentando o mal. Não, a gente minimiza, dá novas oportunidades, procura não julgar o outro, procura desculpar sempre, né? Esse é o caminho para alcançarmos a paz, o equilíbrio, né? A sabedoria, né? E consequentemente de estarmos em harmonia com as leis da vida. Na verdade, essas são as orientações de Jesus, né? Mas não é fácil. Não é fácil mesmo. Não é fácil perdoar aqueles que estão nos prejudicando, nos desrespeitando, né? Mas a gente tem sempre aqueles que vêm nos ajudar. O espírito Baltazar, que eu acho que eu considero um espírito de uma lucidez incrível, né? Nesse livrinho, Reflexões, psicografado pelo médium Altílio Panfiro, nos esclarece, né, com muita lucidez essa questão. Ele fala o seguinte, eu vou ler para vocês. Quando estamos aprendendo o perdão das ofensas, é o nosso caso, estamos todos aprendizes, né? Entendemos que ou perdoando no sentido de não nos
deixarmos envolver, ou seja, não alimentando o mal, não alimentando as discussões, não nos deixando tomar por elas, né? A gente simplesmente responde mentalmente de forma amorosa e vai cortando aquelas dificuldades, né? Ou perdoando no sentido de doarmos um sentimento de amor, estaremos criando uma atmosfera benéfica em torno de nós. Então, sempre que a gente se sentir agredido, uma das maneiras da gente ir cortando, diminuindo aquele clima, aquela situação, é a gente fazer preces, irradiar o bem, desejar o bem para o outro e cortando o processo de desequilíbrio, né? Então, como a gente viu até agora, o caminho do bem requer esforço, né? E requer firmeza, né? Mas, se a gente quer encontrar, alcançar a paz, é um caminho incontornável. Por quê? Por sabermos que todos os seres, né, sem exceção, estão sempre buscando a felicidade. Mesmo que por caminhos equivocados, que todos os nossos erros, os nossos absurdos, são decorrentes da nossa ignorância, né? Que é imensa, parece não ter limite, né? Às vezes a gente acha, sabemos muito, temos uma sociedade super desenvolvida, cientificamente brilhante, sem dúvida, já sabemos muito, mas esse muito é pouquíssimo. Se a gente olha para a natureza mais profundamente, se a gente olha para o mundo, se a gente olha para o universo, é um micro. Somos muito ignorantes, sim, né? E entendermos isso nos ajuda a nos abrirmos para o conhecimento, a buscarmos o conhecimento, né? Então, diante dessa realidade, talvez a nossa maior contribuição, além do perdão, dos pensamentos positivos, seja ajudar a expandir o conhecimento, a sabedoria, que vão nos ajudando, né, a superar os nossos desvarios, que não são pequenos, né? E a gente vai agora passar para o item 16, onde o Espírito João nos reenfatiza isso, né? Ele nos incentiva a doarmos tudo de bom que possamos produzir, tudo de bom que já tenhamos alcançado, né, conquistado através da nossa experiência, né? Além, óbvio, do socorro material imediato, que a gente já viu que é básico, né? Eu vou ler para vocês o que ele nos fala, que é bem legal. Ele fala assim, e todos vós que podeis produzir, dai o vosso talento, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. E depois ele continua, pintores, escultores, artistas, em todos os gêneros, que a vossa inteligência também venha em auxílio dos vossos irmãos. Por isso não tereis menos glória, mas eles terão alguns sofrimentos a menos. Essa é uma questão muito interessante, né? Porque a gente está habituado a aprender, né, via razão, né, via cognição racional. E a arte tem um papel muito interessante, porque ela nos traz e nos amplia o conhecimento por outros canais, porque ela tem a capacidade de dilatar a nossa sensibilidade, dilatar a nossa percepção e abrir novas visões, né? Então ela tem um papel muito interessante nesse sentido de abrir, né, visões.
né? Novos campos de conhecimento, novas visões sobre o mesmo assunto, né, que parecem fechadas, ela abre. Então é um caminho muito interessante. Além de ser uma forma de a arte tende a nos curar, né? Entre aspas, né? Não é curar uma doença, mas ela nos cura no sentido de que ela nos intensifica a vida, né? Ela abre o nosso leque de possibilidades, de esperança, de alegria, através da música, através das cores, através das formas, das palavras. A arte amplia, intensifica a vida. Bom, e depois os espíritos vão continuar. Todos vós podeis ser bondosos, em qualquer classe social a que pertençais. Sempre tereis alguma coisa a ser partilhada. Claro, todos nós temos conquistas, todos nós temos talentos que a gente pode contribuir em benefício do outro, sem dúvida, né? E uma outra questão que eu acho que é importante a gente ver nesse tema, né? É importante não só olharmos, mas também cultivarmos, é o cuidado com as nossas emoções, né? Especialmente no momento de crise, né? Aguda como esse, né? É muito importante nos esforçarmos para não respondermos às agressões com mais agressões. É difícil, sem dúvida, né? Mas a gente só consegue romper uma bolha de desequilíbrio, né, com equilíbrio, com bondade, com amor. Se a gente injeta mais desequilíbrio, a gente só faz crescer a bolha, não é verdade? Então é preciso ter muita fé no bem, né? Pois quando estamos no meio da tormenta, né, é difícil responder com amorosidade, não é verdade? É muito. Então, tem um segredo. O segredo é criarmos espaço. Então, vamos imaginar aqui espaço com letras maiúsculas, enormes, né? Espaço temporal, espaço mental, espaço emocional e também, claro, espaço físico, né? Nos distanciarmos da situação difícil, né? Nos afastarmos um pouco das pessoas envolvidas, né? E assim a gente consegue arrefecer a reação automática, né? O revide, para mais adiante, com as emoções apaziguadas, responder de forma mais racional, encarar o problema por outro ângulo. Essa é uma estratégia que funciona muito bem. Gerar espaço, dar tempo para que as dificuldades decantem, né? E com a água mais límpida, né, vamos poder tratar os problemas com mais lucidez e equilíbrio. Então, essa é uma questão importante para podermos contribuir de forma benéfica a favor do mundo, não gerando desequilíbrio, não gerando mal, né? Então vamos voltar ao Evangelho no item 14, 20, que é o último item de reflexão, que tem como título Beneficência Exclusiva, né? E aqui o Espírito São Luís nos esclarece da importância de praticarmos a beneficência sempre, em qualquer situação e incondicionalmente, tá? Independente da pessoa que iremos ajudar ser um amigo, um inimigo, alguém que comungue dos nossos ideais ou não. Não devemos julgar nem avaliar aquele que está precisando ser ajudado. Mesmo que essa pessoa
esteja numa posição extremamente equivocada, né? Não podemos esquecer, aí é uma coisa da gente pensar na hora, pô, aquela pessoa numa situação horrível e eu vou ajudar, como é que é isso, né? Mas a gente não pode esquecer, por pior que esteja a situação, só a bondade, o amor é o único meio, né, de despertar a harmonia, o equilíbrio. Não tem outro. Se a gente se sai para agressão, só pior. E isso vale para qualquer ser vivo, né? Vegetais, animais, pessoas. A bondade gera equilíbrio, gera confiança, paz, intensifica a vida de forma alegre, feliz, né? Então a bondade é fundamental. E vamos agora, então, voltar ao espírito Baltazar, nesse outro livro, Pela Graça Infinita de Deus, onde no capítulo intitulado também a Beneficência, ele nos diz o seguinte: a prática da beneficência é algo construído internamente, tá? O que significa, basicamente, estar com o coração aberto, disposto a ajudar segundo as necessidades de quem recebe e as possibilidades de quem dá. Então, para se ajudar, portanto, é necessário uma espécie de transformação do nosso espírito imortal, que deverá ser capaz de fazer o bem, independente de fatores externos. E depois ele completa: longe de nós, no entanto, dizer que esses estímulos externos não têm validade. É claro que tem, porque são eles que vão nos incentivando à prática do bem, né? Então, aqui o Espírito Baltazar nos traz a questão que já vimos no início do estudo, né? Que é a importância da empatia, né? De nos colocarmos no lugar do outro com amorosidade e percebermos o que o outro realmente precisa, né? Esse exercício é fundamental para agirmos com compaixão, né? Para podermos nos dobrar, sentir a necessidade do outro, né? Se não prestarmos atenção ao outro, se não criarmos esse espaço relacional, mesmo que seja mental, porque às vezes a gente não tem condição de estar próximo pelas dificuldades, às vezes relacionais, às vezes até por questões como as que estão vivendo, de uma pandemia que nos obriga a estar afastados, né? Mas mentalmente a gente pode criar essa relação, né? E nós vamos estar, se a gente não faz isso, se a gente não cria essa ligação, essa relação, nós vamos estar muito mais atendendo às necessidades da nossa consciência, de abrandar a nossa culpa, do que propriamente atendendo a necessidade do outro. Não é verdade? Porque a gente já não vai perceber o que o outro precisa realmente. Então é preciso cultivar a bondade de forma que ela se torne natural em nós, né? Só assim vamos conseguir realmente fazer o bem. Mas é claro que para chegarmos nesse ponto, né, a gente está em processo, temos que nos exercitar. E o exercício qual é? A prática do bem. Então, praticar o bem, praticar o bem. E a gente está chegando na nossa hora e nós vamos terminar o estudo trazendo novamente as palavras do Espírito Joana de Ângeles, que enfatiza o que o Espírito Baltazar nos coloca de uma maneira muito bonita. Ela fala assim: a realização de cada indivíduo começa na aspiração do amor, prolongando-se mediante a ação de servir
e identificando-se de tal forma com essa decisão que se lhe torne o modus vivendi, decorrência inevitável da incorporação do ato amoroso à realidade do ser. Então, gente, fica claro que aspirando ao amor, exercitando o bem, a gente vai desvelando as nossas potências, né? Incorporando a bondade e assim se reunificando com o todo, né? Por quê? Porque o amor é a expressão de Deus, né? É a base da vida. Tudo vem daí, permeia todo o universo. Então, à medida que vamos desenvolvendo a bondade, né, vamos nos abrindo a esse fluxo amoroso e, naturalmente, nos reconectando, nos reunindo a Deus, né? Então, que a gente possa estar atentos à prática do bem, não nos permitindo arrastar, nos deixar arrastar pelos desequilíbrios internos, né, e externos, nos colocando na posição de abertura ao amor que está presente. Uma questão de nós nos abrirmos, né, de forma que ele possa fluir em nós e fluir no nosso entorno. Então é isso. Estou até um pouco atrasada, então vamos encerrar. Eu quero agradecer a atenção e que vocês possam ter um ótimo dia. Obrigado, Luciana, pelos seus esclarecimentos sobre o Evangelho, sobre a doutrina dos Espíritos. Assim, elevamos nossos pensamentos ao alto da luz de Jesus, a Deus. Jesus, nosso mestre vivo, temos em nossas mãos o teu Evangelho, a doutrina dos Espíritos, sabendo que esse tesouro nos esclarece, nos indica o verdadeiro significado da palavra beneficência, caridade e o caminho que devemos tomar em nossas vidas, amando incondicionalmente, perdoando, sem reclamar qualquer exigência, qualquer reclamação. Que a cada dia, Senhor, possamos colocar à disposição do trabalho, do bem, da paz e do amor, nossos pensamentos, nossos ouvidos, nossa visão, nossa palavra e o nosso corpo. Proteja todos nós, mestres, benfeitores espirituais da nossa Casa Rica de Cássia, Maria de Nazaré e, acima de tudo, Deus nosso Pai. Que assim seja.